Fala galerinha do canal, Denilson aqui trazendo para vocês mais um vídeo que você o encontrará em de sofrimento. O Denilson aqui trazendo um pouco mais de chance com muitos demônios. E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês um pouco mais sobre pneumatologia. Meu Deus, que palavra é essa? Cara, essa palavra, ela vai falar sobre o estudo do Espírito Santo à luz da palavra de Deus. Vem comigo aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, o que ele é, o que ele come, onde ele vive, por que ele está aqui, por que ele é importante para você hoje. Vem comigo. Cara, pneumatologia. Pneumatologia, ele é o estudo sistemático sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, nós acreditamos que existe um Deus. E esse Deus, ele é composto por uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje vamos falar da pessoa do Espírito Santo, tá? O que significa pneumatologia, esse estudo? Cara, pneumatologia, ele vem do grego, tá? Então a gente sabe que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e por ser escrito em grego, tá ali muito próximo, depois foi traduzido para o latim, tem vários jogos aí de línguas. A gente acaba que muitas partes dos estudos eles vão ter um nome em grego, um nome em latim, então por isso esses nomes difíceis, tá? Então pneumatologia ele vem do grego, ele é composto por duas partes, pneuma é vento, sopro, espírito, e logos é palavra, doutrina, o estudo. Então, o significado de pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, o estudo do Espírito Santo. Então, quando a gente estuda o pneuma, quando a gente estuda o espírito, o sopro, o vento divino, a gente está estudando pneumatologia, está estudando o Espírito Santo. Beleza, mas, cara, onde isso está na Bíblia, qual é o significado de tudo isso? É simples, tá? A gente tem duas palavras para falar sobre esse Espírito Santo, sobre o vento, sobre o sopro. Tem pneuma no grego e ruach no hebraico. Ruach, tá? Significa vento, sopro, fôlego, espírito. E esse mesmo ruach, quando a Bíblia ela foi traduzida para o grego, o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, foi traduzido pela palavra pneuma, tá? Que é o equivalente a ruach, que está traduzido lá na Septuaginta. Então a gente tem essas duas palavras que querem dizer a mesma coisa, tá? Vento, sopro, espírito, o fôlego, e a gente pode encontrar essa palavra em vários locais aí do Antigo Testamento. Tá, na onde? Então vamos olhar fixamente aqui para o Antigo Testamento, a gente consegue encontrar isso lá em Jó 34:4, onde vai dizer que o Espírito de Deus me fez, Jó dizendo aqui, o Espírito de Deus, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então aqui a gente tem o ruach, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, dizendo um pouco mais sobre o que é Deus, tá? Então a gente também tem essa palavra descrita lá em Gênesis 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o ruach de Deus, se movia sobre a face das águas. Então aqui a gente vê em alguns locais do Antigo Testamento, a gente vai ter o ruach falando sobre sopro, falando sobre vento, mas também temos dizeres, versículos específicos falando sobre o Espírito Santo, como em Gênesis 1:2. Então o Espírito se move, ele se movimentava sobre as águas. Isso é muito importante pra gente entender. Tem várias teorias sobre quem o Espírito Santo é, se ele é uma pessoa, se ele é só um vento, mas aqui a gente vê que ele se move, que ele faz. Primeiro, ele dá vida em Jó. E aqui em Gênesis, ele se move sobre as águas. Então aqui a gente já consegue entender um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento a gente também encontra essa mesma palavra, pneuma, lá em João 3:8, por exemplo. O vento sopra onde quer, você ouve, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Aqui a gente vê o pneuma, simbolizando aqui vento, tá? Mas também comparando com o próprio Espírito aqui, como é aqueles nascidos do Espírito. Então a gente vê aqui o pneuma sendo usado em uma outra questão, numa outra ocasião aqui no Novo Testamento. É muito interessante que se a gente for para os estudiosos do Antigo e do Novo Testamento, para grandes teólogos, a gente vai ver o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele foi um dos maiores teólogos da Antiguidade. A sua teologia sobre a Trindade influencia todo o pensamento ocidental aqui do cristão. O que ele diz? Ele fala, cara,
O espírito, quem é o espírito? Quem é o pneuma? Quem é o ruach? Ele é o sopro de vida divino. É o poder invisível que torna Deus presente na criação e no coração humano. Então ele já começa a trazer um sentido aqui do Espírito Santo, e a gente entende que o Espírito Santo hoje é uma pessoa, essa parte aí da Trindade, mas vamos entender melhor um pouco mais pra frente. Beleza, entendemos o que é pneumatologia, o que é ruach, o que é pneuma, o vento, o sopro, o espírito, que está no Antigo e no Novo Testamento, mas o que isso estuda exatamente? Como que a gente estuda isso? Cara, pneumatologia, ela vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? A sua divindade e a natureza trinitária, na triunidade, na trindade. As obras que o Espírito Santo fez e como que é manifestado essas obras, seja na criação, seja na redenção e na vida cristã. Tudo isso o Espírito Santo atua na nossa vida hoje. O Espírito Santo de Deus, John Wesley, que foi um outro grande teólogo, pregador inglês, que fundou o metodismo, ele enfatiza bastante a santificação, a experiência pessoal com o Espírito Santo. E ele vai dizer que, cara, o Espírito Santo é Deus. Ele é igual ao Pai e ao Filho, em essência, glória e poder. Então a gente começa a entender que o Espírito Santo ele não é apenas uma força, um vento, ele é uma pessoa, pois ele age de várias formas. A gente tem vários versículos aí que vão trazer um dizer do Espírito Santo, trazer coisas, características, pessoalidade, fala, atuação que o Espírito Santo faz, o tornando uma pessoa, tá? Igualmente em poder com o Pai e o Filho. Então, beleza, entendemos que a pneumatologia estuda tudo isso. Vamos ver como que o Espírito Santo, então, se comporta no Antigo Testamento? Cara, no Antigo Testamento é muito interessante que o Espírito, ele age de forma temporária e específica. Ele vinha sobre pessoas escolhidas para fazer determinadas tarefas. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela é diferente de no Novo. A presença era bem momentânea. Ele manifestava o poder de Deus ali em tempos de crise. Então, quando o povo de Deus começava a passar por uma crise, o Espírito Santo se manifestava através de alguém para atuar em favor de Israel. E esse Espírito, como que ele atuava? Ele capacita, ele inspira, ele vai dirigir as pessoas, mas ele não habitava continuamente nas pessoas. O Espírito de Deus ele não estava ali ligado diretamente com o homem, ele atuava esporadicamente. Denilson, quando que isso aconteceu? Simples. Quando a gente vai olhar para versículos como em Juízes, a gente vê o Espírito Santo descendo, se apoderando, se apossando da vida de Gideão, da vida de Jefté, da vida de Sansão. Então ele vem, ele se apodera, ele atua na vida da pessoa, essa pessoa vai, liberta o povo, faz um grande livramento para o povo de Israel, e depois esse espírito se esvai, esse espírito sai do corpo e manifesta na vida de outras pessoas. Então ele escolhia esporadicamente algumas pessoas para atuar na vida delas e salvar o seu povo. Charles, ele vai nos dizer que no Antigo Testamento o Espírito é uma força divina que vem e vai, se apodera e vai. Ele estava preparando o terreno para a habitação permanente desse Espírito lá na frente, pois Cristo ele viria atuar no meio da gente e esse Cristo traria o Consolador. E a partir de então ele moraria dentro de sua igreja, né? Moraria dentro de nós. Então esse Espírito no Antigo Testamento ele é apenas essa força que vinha, preparava essa pessoa que vinha, se apoderava dos ungidos de Deus aqui para poder livrar o povo de algum grande mal. Beleza, mas e no Novo Testamento, como esse Espírito ele atua? O Espírito ele passa a habitar permanentemente nos crentes, tá? Ele atua fortemente na salvação, na santificação, na comunhão e na capacitação espiritual de nós cristãos. Denilson, onde? Simples, quando a gente vai ler versículos como João 14, 16 ao 17, vai dizer assim: eu pedirei ao Pai, aqui é Jesus dizendo, que ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade. O mundo, ele não pode conhecê-lo nem recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês
o conhece, pois ele vive com vocês, estará com vocês para sempre. Aqui a gente já tem a promessa e o cumprimento de que o Espírito Santo, ele é a mesma coisa do que o Filho. Ele é outro consolador, outro da mesma essência, outro da mesma imagem, outro da mesma natureza, que agora passará a morar dentro de nós, diferentemente de como era no Antigo Testamento. 1 Coríntios 6,19 vai dizer que, acaso não sabem que o corpo de vocês é um templo? Templo de quem? Do Espírito Santo, que habita em vocês, que eles foram dados por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Então o Espírito Santo, ele é um dono que habita, tá? Apenas uma força ela não habita, apenas um ser ele não habita, ele é uma pessoa que está cuidando de você, mora dentro de você a partir do Novo Testamento. Romanos 8:9 vai dizer, cara, vocês, porém, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. O Espírito Santo, ele domina. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele é um dono de nossas vidas. O nosso poderio, o poderio da nossa vida, dos nossos atos, das nossas características, ele tem que estar no poder do Espírito Santo. A gente tem que ser capacitado por ele, dominados por ele. Ele é alguém que consegue nos capacitar para essa boa obra, tá? Então é assim que ele vai atuando no Novo Testamento. O Karl Barth, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele é o vínculo vivo entre Cristo e o crente. Tá? Então, se não temos o Espírito, não temos Cristo. Se não temos Cristo, não temos o Espírito, porque ele é aquilo que vincula o nosso espírito ao Espírito de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que vai nos ligar a Cristo, e Cristo é o caminho para Deus. Tá? Então, sem ele, sem o Espírito Santo, não somos nada, não temos a Deus. E esse Espírito Santo, ele tem uma obra, ele faz uma obra na nossa vida e ele age nessa obra divina. Tá? Ele é ali a pessoa da Trindade que ele vai atuando nessa obra, assim como cada um dos três, que é o mesmo Deus. Então, a atuação, a obra do Espírito Santo se dá na criação, primeiro. Em Gênesis 1:2, a gente viu que ele pairava sobre a face das águas. Ele estava presente na criação. Ele é um co-criador. Ele é o Deus criador que cria conosco também, que cria com Deus também, não conosco, a nós, tá? Ele inspira, tá? Ele atua na inspiração, a obra divina. Em 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e instrução com justiça. Então, na inspiração, ele também atua, a obra divina também vem na inspiração, em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. O Espírito Santo nos capacita, nos inspira e atua nesse momento também. Ele atua na iluminação. João 14:26 vai dizer, mas o conselheiro, quem é que dá conselhos? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, que lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Cara, o Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele nos dá conselhos. E quem seria isso senão uma pessoa, senão um Deus, não apenas uma força? Ele atua na salvação. Efésios 1:13-14. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo na promessa. O Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança. Cara, ele atua na salvação, ele nos sela, ele é a garantia de que temos uma herança com Deus. Ele nos ajuda no crescimento espiritual. Gálatas 5:22-23 vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características são características de Jesus Cristo, que nos é dada através do fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos como Jesus, sermos mais parecidos, voltarmos à nossa imagem e semelhança que outrora éramos. Então, o Espírito Santo também nos ajuda a crescer espiritualmente. Ele também atua, a boa obra do Espírito Santo também é na comunhão. Efésios 4:4 vai dizer que há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só há um corpo, um só Espírito.
se há unidade, ali é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também é comunhão, a obra dele é comunhão nas nossas vidas. Cara, o John Owen, ele vai dizer sobre isso. O Espírito Santo, ele é o mestre interior que transforma a letra, a palavra, em vida. Então, avançando mais, podemos ver aqui a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento na prática. Então a gente consegue ver aspectos que o Espírito Santo e como ele se comportava no Antigo Testamento e como ele se comporta no Novo Testamento. Então a gente consegue ver a manifestação dele. Então, uma coisa que era esporádica e temporária no Antigo Testamento, após a vinda de Cristo, a promessa do Espírito Santo, quando ele desce e passa a habitar dentro de nós, ela começa a ser uma manifestação contínua e permanente dentro de nós. A ação dele, que uma hora ele vinha em pessoas específicas, tomava pessoas específicas, hoje ele habita dentro do nosso coração e nós somos templos do Espírito Santo. O propósito que ele tinha em libertar o povo, em dar uma direção para o povo de Israel, em livrá-los de todo mal, hoje é a santificação e a comunhão de todos nós crentes, seja judeu, seja gentil. A presença dele uma coisa que era externa antigamente, que no Antigo Testamento era externa, era só visível na vida de algumas pessoas. Hoje ela é totalmente interna, nos capacitando de dentro para fora. E o meio de ação, ao invés de ser apenas circunstâncias especiais ali, momentos da história, ele hoje está na igreja, no corpo, nos capacitando no dia a dia. O meio da ação dele é por meio do nosso próprio Espírito. Aplicando praticamente tudo isso que a gente entendeu hoje sobre o Espírito Santo, a gente pode ver que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina. Ele não é uma força, ele não é impessoal, ele não atua somente em algum ponto específico. Ele atua em toda a dimensão da vida da humanidade, da nossa vida, de nós cristãos. Ele vem no meio espiritual, nos santificando, nos consolando de todo mal, como o cumprimento numa promessa de Jesus Cristo. Ele vem no âmbito moral, transformando o nosso caráter, nos dando conselhos, comunicando-se conosco, capacitando a gente, trazendo o fruto do Espírito para que a gente tenha características como a de Jesus. Ele age de forma comunitária, ele une a igreja, ele está no meio da união, onde o Espírito Santo está, a união, onde a união está, há o Espírito Santo. Ele age também no meio intelectual, ele ilumina o nosso entendimento, ele nos dá conselhos, ele nos ajuda a tomar a melhor decisão possível, ele é um grande conselheiro, um grande consolador. E no âmbito social, porque por meio da justiça e da misericórdia é que o Espírito Santo atua. Então ele consegue nos moldar em todos esses âmbitos da nossa vida, mostrando assim que ele é muito mais pessoal do que a gente imagina. Cara, a gente consegue encontrar esse consolo, consegue encontrar esse guia, esse santificador e esse intercessor na pessoa do Espírito Santo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele testifica ao nosso favor. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, está orando ao Pai, ao meu e ao seu favor. Amém? Isso foi um pouquinho mais de pneumatologia, teologia descomplicada, fé descomplicada, para você aprender junto comigo e cada vez estar mais próximo desse Deus maravilhoso. Se você curtiu, assistiu até aqui, curte, comenta e compartilha. Nós vamos ter uma série, então vamos ter mais uns 2, 3 vídeos sobre pneumatologia. A gente vai avançando a cada dia mais, conhecendo um pouco mais a Deus. Vamos conhecer profundamente esse cara aqui, esse Deus maravilhoso que salvou a minha vida e tem salvado e transformado a sua também. Amém? Fique com Deus e até a próxima!